Boa tarde. Hoje nós vamos fazer mais uma entrevista da série Prosperidade na Amazônia e temos a grande honra de entrevistar o Paulo De Carli, grande empresário da Amazônia, né, que vem atuando há muitos anos em diversos setores. O Paulo é formado em administração de empresas pela Universidade de Michigan e tem um MBA também em administração de empresas pela mesma Universidade de Michigan. O Paulo atua nos estados como empreendedor, né, nos estados do Amazonas, de Roraima e também na República Cooperativa da Guiana. Ultimamente o Paulo tem se dedicado a atividades voltadas na área de mineração e também de agricultura, justamente na República Cooperativa da Guiana. Agora eu passo a palavra para o Paulo, para que o Paulo conte para a gente, nas palavras dele, quem é Paulo De Carli. Paulo, por favor. Obrigado, Belisário, obrigado a todos. Bom, Paulo De Carli, 57 anos, uma razoável experiência de Amazônia que cheguei em 1969, aos 5 anos de idade. Portanto, toda a minha formação pessoal, empresarial, sociopolítica, sempre foi no estado do Amazonas e especialmente na região amazônica. E venho de uma família tradicional já de empresários, de pessoas da iniciativa privada. O meu pai foi empreendedor na Amazônia, pioneiro também da Zona Franca de Manaus, projeto 002 da Suframa. Qual era o projeto? O projeto era Raimon, Indústria e Comércio, né? A Raimon Indústria e Comércio, foi o projeto 002 da Suframa. E desde que retornei dos Estados Unidos, da minha formação acadêmica, e mergulhei de cabeça, né, na organização dos meus negócios, foi quando comecei também, ao mesmo tempo, perceber a Amazônia sobre um aspecto diferente. Primeiro, assim, enaltecer, a Amazônia continua sendo um grande jardim, mas não é um jardim ecológico, é um jardim de oportunidades também muito fortes, né? A Amazônia, pela sua precariedade de infraestrutura ainda, pela sua característica de mercado, pela falta de conhecimento das empresas que não atuam na Amazônia em relação a de como se fazer logística na Amazônia para se distribuir. Enfim, essa experiência de Amazônia é que talvez tenha me credenciado a alçar voos fora, né? E eu expandi um pouco mais os negócios. Hoje temos também São Paulo, temos Brasília, temos unidades fora do Brasil, Panamá, na República da Guiana. Enfim, é uma empresa multissetorial, né? Atuamos, como você disse, no agronegócio, mas atuamos na mineração, na construção civil pesada, na indústria, na administração de portos e logística. Ou seja, são vários negócios, mas que de certa forma criam sinergia entre si, ou seja, eles têm uma certa conexão, né? Então a gente buscou sempre, não foi uma verticalização de produção, mas a busca das oportunidades paralelas para que o nosso negócio principal, né, pudesse se fortalecer. Paulo, você falou que o seu pai veio para cá, atraído pela Zona Franca, que foi logo no início, né? Projeto número 2. Como é que te impactou essa história de vida da tua família e como isso te influenciou para que você entrasse posteriormente na vida empresarial, se tornasse empresário? Quando a gente vem de uma família de médicos, por exemplo, sabe, eu já percebi isso em vários amigos, é natural que o ambiente influencie, né? Claro que tem um pouco dessa questão, principalmente uma coisa é ser empresário, outra coisa é ser empreendedor. São duas coisas distintas. Um empresário pode ser um bom gestor, pode ser preparado para isso, né? Você é preparado para ser empresário, que no meu caso eu fui também preparado, mas a veia empreendedora, essa é uma coisa talvez nata à natureza do ser humano ou não. Então você pode ser extremamente preparado para ser um baita executivo, uma pessoa, né, com qualificação e passar a sua vida inteira na iniciativa privada ou mesmo na vida pública e não ter o viés empreendedor. Me impactou bastante, talvez, na minha infância, especialmente nos dias quando eu tinha a primeira infância, até os 14 anos de idade, eu ter acompanhado meu pai
com o pioneiro da Zona Franca. Nós chegamos naquela época, eu me lembro que não tinha TV ao vivo em Manaus. Tinha a TV Ajuricaba que recebia o vídeo do Jornal Nacional do dia anterior, que chegava pelos voos lá no Ponta Pelada. Então, é um local inóspito, um local sem infraestrutura. Para quem vinha de São Paulo, eu nasci em São Paulo, mas fui criado até os 5 anos. Quando você chega aqui, era um impacto muito grande. A cidade tinha pouco mais de 200 mil habitantes, então era realmente bem pequena Manaus. Então eu peguei essa Manaus, por um outro lado, uma Manaus belíssima, uma Manaus agradável de se viver, em que eu, jovem, andava de ônibus para todos os lugares, a pé, muita coisa a gente fazia a pé. Começava a florescer na cidade de Manaus o comércio da Zona Franca, né? Aquelas lojas de importados que tinha ali no centro, e naturalmente que minha loja preferida era a Hobby, porque eu criança gostava de comprar brinquedos na Hobby. Ficava na Guilherme Moreira. Tinha duas, a Guilherme Moreira era a maior, e depois eles abriram outro. Quer dizer, eu tive uma infância legitimamente da nossa geração manauara. Então, 2 impactos eu sofri. Primeiro, me inspirei, talvez meu pai foi o meu grande herói de infância, né, como a grande maioria. Meu pai era um homem muito presente dentro de casa e muito agregador em termos de família. E isso me estimulava, eu gostava de ver ele indo para a fábrica, aquele mundaréu de funcionários, sabe? Imagina, Raimon naquela época, nos anos 70, ele chegou a ter 4 mil funcionários. Numa época, imagina, gerar 4 mil empregos nessa região era uma coisa assim louca, que não só era a indústria de confecções, depois veio a agroindustrial fazendo os unis, usina de álcool, enfim. Então, aquilo tudo me estimulou desde cedo a compreender que o empreendedorismo, que o trabalho era uma coisa gratificante. E extremamente. Eu faço isso por prazer. Eu faço empreendimentos, eu desenvolvo. Para mim, uma oportunidade que surja à frente, eu não deixo de observá-la. Posso até não conseguir realizar, ou por incompetência, ou por falta de condições de viabilidade. Eu não enxergar viabilidade naquilo. Mas eu jamais deixo de observar uma oportunidade. Eu olho com atenção tudo que se avizinha diante do meu horizonte empresarial. E isso, eu acho que essa influência familiar que vem do meu pai, que já vinha do meu avô, meu tio-avô, imagina, foi fundador do Instituto do Açúcar e Álcool, foi usineiro de açúcar no estado de Pernambuco, foi deputado federal lá em Pernambuco, meu primo foi vice-governador, foi governador. Então, eu já vinha de uma família em que estava muito ligada aos meios de produção e ligada à iniciativa privada. Isso teve, sim, um papel fundamental associado a esse espírito empreendedor. Eu me preparei para isso, tive as oportunidades no momento certo, consegui me preparar, fui para fora do Brasil né, isso agregou, digamos assim, um certo valor à minha capacidade empreendedora. Paulo, você mencionou, eu concordo plenamente, é uma característica de todo empreendedor essa capacidade de ver as oportunidades, né? Isso, de enxergar as oportunidades e não deixar passar, a gente presta atenção. E arriscar, né? Porque ver a oportunidade, acreditar, correr o risco. Isso. Então, além dessa característica que eu acho que é de todo empreendedor, essa capacidade de ver as oportunidades e aproveitar as oportunidades, quais são as outras características e outros valores que lhe parecem são comuns a todos os empreendedores de sucesso? E eu acho que uma vez você me contou, você estudou no Colégio Militar, não foi? Sim, Colégio Militar de Manaus. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, como tua formação, né, tanto na escola como familiar, ajudou a formar seus valores e as características que você acha que hoje te ajudam a ser empreendedor. E se você acha que isso realmente é comum a todo empreendedor? Olha, eu não sei se é comum a todo empreendedor. Mas existem sim princípios que eu acho que o empreendedor, eu já estive analisando também a vida de outros amigos e mesmo histórias de empreendedores no mundo. E existe um ponto em comum. Alguns deles, por exemplo, o princípio da ética empresarial. Por quê? Uma coisa fundamental para se desenvolver empresarialmente e para uma empresa, né, conseguir se consolidar, chama-se credibilidade. A credibilidade, ela é fundamental para você pegar um empréstimo de financiamento num banco de empreendimento, ela é fundamental para você ter crédito com fornecedores, ela é fundamental. A confiança tem que ser estabelecida e não se estabelece confiança sem princípio ético. Ou seja,
Então, eu acho, existe sim, os bons empreendedores, e isso é comum aqui no estado do Amazonas, vários, aquelas empresas que têm princípios éticos de procedimento, os próprios empresários com princípios éticos são aqueles que tendem a ter uma longevidade empresarial maior, né? Então, não dá para você imaginar que um empresário, e é uma visão distorcida muitas vezes que a sociedade tem do empreendedor e do empresário, de que ele é um sujeito que só visa o lucro, que ele é um sujeito que não tem coração, ele é um sujeito que tudo que ele faz é em prol do dinheiro. Não é isso. A verdade, eu diria até mais, o dinheiro é importante de ser respeitado, o capital tem que ser respeitado, né? O capital é a mola propulsora disso tudo, mas ele não é a coisa mais importante. A coisa mais importante para qualquer empreendedor, especialmente os jovens agora que estiverem conversando, são dois: é o princípio ético de ter um bom procedimento, de ter um bom comportamento e, principalmente, trabalho. Aquilo que você fala, se identificar uma oportunidade e se você não trabalha pela oportunidade, dificilmente você vai ter. Então, eu diria, a primeira é ética, a segunda é você ter uma capacidade de se doar para o empreendimento, para a sua ideia que você estiver desenvolvendo. E isso implica, possivelmente, em passar várias noites acordados, em perder bastante tempo com pesquisa, em estudar muitos assuntos que você se envolve, e tentar não ser superficial. Então, ética em primeiro lugar, trabalho em segundo. O terceiro, eu falei aqui em passando, mas merece ser falado, que é a questão do capital. O capital ele deve ser respeitado. O que é respeitar o capital? Todos os empresários que ultrapassaram um determinado limite e começam a gastar desvairadamente, se desequilibram em algum momento. Os empresários, as histórias de empresas de sucesso estão, sem dúvida, ligadas diretamente ao bom comportamento fiscal. É que se o Estado brasileiro tivesse, talvez nós não fôssemos hoje uma potência. Ou seja, gastar menos do que ganha, eu diria que é a terceira dizer. Bem ilustrativo disso é o que o Jaime costuma falar nas palestras dele, né? Que ele sempre conta isso, que o grupo Bemol, ele foi fundado em 42. Sim. Eles só foram partilhar lucro 40 anos depois, você acredita nisso? Eu acredito, eu estou vivendo uma situação muito parecida com essa. Todo recurso que era para... Eu acho que a última distribuição de lucros que nós fizemos dentro do grupo, quer dizer, na verdade houveram duas fases. Uma fase, no final nós acabamos fundindo uma holding, mas a fase pré-holding eu já não via lucro há 12 anos. Não que ele não fosse produzido, o lucro era produzido, não era distribuído, reinvestido. E hoje, depois do período já, digamos, pós-holding, né, pós-Dessana Holding, que já vem 6 anos, nós já estamos, ontem mesmo fiz uma reunião de diretoria com os demais acionistas da empresa e decidimos que nós só faríamos a primeira distribuição de lucro em 2027. Ou seja, o que o Jaime fala com muita propriedade é isso. O fato é o seguinte, isso vale para a vida pessoal também de todos nós. Não se gasta mais do que ganha. Se você gastar o mesmo que você ganha, você não vai ganhar nada, porque você não vai acumular capital. E não consegue investir. Agora, se você gastar mais do que ganha, muito provavelmente você vai quebrar no horizonte de tempo. Então, assim, a gente chama isso, não é de ser avarento, nada disso, é de respeitar o dinheiro. Não é idolatrar o dinheiro, não é ser avarento, ao contrário, você tem que ser generoso, você tem que entender tudo isso, mas sempre com muito respeito ao capital. Paulo, você falou, eu nem sabia, você comentou quando eu disse, né, que você atuava aqui no Amazonas, Roraima e na República Cooperativa da Guiana. Aí você acrescentou que você também opera em Brasília, São Paulo, no Panamá, não é isso? Isso. Na verdade é um grupo empresarial, porque além da Dessana, que é mineração, tem um investimento em agronegócio lá na Guiana. Tem as empresas que também são controladas pelos seus filhos, né? Da tecnologia, comércio, etc. Na verdade é um grupo, né? Isso. Então eu queria que você contasse para a gente como foi que surgiu esse grupo, né? Qual foi a primeira empresa, como é que ela evoluiu e foram surgindo esses novos negócios e quais foram os desafios principais e como você superou esses desafios, que eu imagino que foram muito levando em consideração a complexidade, por exemplo, de investir na Guiana, né, que é um país... Uma cultura diferente, principalmente. Veja bem, a primeira empresa
foi fundada. Meu pai teve uma vida empresarial pregressa, né? Depois ele praticamente largou a iniciativa privada e foi viver um período de vida pública. Sim. E meu pai se elegeu, salvo engano na minha memória agora, em 1982, deputado federal pelo estado do Amazonas, e naquela época ele tinha passado grandes dificuldades no empreendimento dele, grandes dificuldades. Ele foi forçado a vender a empresa que ele tinha, ele estava extremamente com dívidas muito altas. Eu diria também que isso teve um papel fundamental na minha formação empresarial, sabe? Desde então eu talvez me virei um ultraconservador em não captar financiamentos, por conta da experiência dele. Até a experiência ruim do meu pai, que ele teve, me serviu positivamente ao longo da minha carreira. Em 1982, foi quando eu constituí a primeira empresa, eu por conta própria já, não herdei, a empresa não foi passada de pai para filho, ou seja, ele seguiu, vendeu as coisas dele e eu iniciei em 1982, foi o primeiro contrato social que eu assinei. O interessante é que eu era muito jovem, eu havia sido emancipado, por conta de ter... 17 anos, eu fui emancipado. Eu tive que ser emancipado para poder arquivar o contrato social e, na verdade, porque eu estava casando. Então, a razão da emancipação... 17 anos? Casei com 17 anos e fui pai aos 17 anos também. Quem Então, é mais velho? É o Paulinho, é o Paulo Filho. E, então, nesse momento, eu construí. Essa empresa está até hoje. Então, se você for considerar, nós estamos em 2022... né? É uma empresa que já tem 40 anos de existência, fundada por mim. Então, se você considerar que a vida útil das empresas e dos empreendimentos hoje no Brasil é em torno de 6 anos, máxima, a vida média útil, eu já ultrapassei e estou indo para meio século, feito nessa geração. Então, eu acho que isso é um orgulho para mim muito grande, que é justamente a consultora de mineração Muruá S.A., que é uma sociedade anônima, e que a partir dessa empresa eu entrei no setor de mineração, no setor de pedreira, de mineração de agregados. Então nós tivemos pedreira, nós tivemos várias áreas de exploração mineral na região amazônica em momentos diferentes, de rochas ornamentais, enfim. Aquilo foi evoluindo e era também uma construtora, não de obras públicas, tá? Eu sempre me abstive de participar de qualquer coisa, até porque eu tinha uma limitação muito grande. O meu pai impunha uma situação assim: olha, meu filho, eu sou político, deputado federal, senador, se sua empresa ganhar uma licitação vai virar um escândalo. Então não participe. E a segunda limitação que na época ele me impôs foi interessante. Ele era senador já, em 2016, pelo estado do Amazonas. Ele falou: olha, o Brasil é formado por 27 estados. Vocês têm 26 para fazer negócio, menos o Amazonas. Por quê? Porque ele tinha justamente um receio de que aquilo viesse a afetar a vida pública dele. Como ele já vinha de várias polêmicas, por ser um empresário que entrou na política na época, e já vinha com seus problemas empresariais, então ele falou: olha, vai contaminar e vai dar problema. Então, isso me forçou, na época, por isso que eu falei Brasília, justamente a iniciar por Brasília e região, e foi, por exemplo, o momento que eu plantei a primeira lavoura de soja. Sério? E em 1986 para 87, eu peguei uma pequena propriedade a 40 quilômetros de Brasília, 182 hectares, me lembro ainda como se fosse hoje. E começou os gaúchos naquela área, começaram a invadir o centro-oeste para iniciar a produção de soja. Era uma coisa pioneira, a produção de soja. E eu plantei soja justamente em 1986, 182 hectares. Foi um fracasso, diga-se de passagem, perdi muito dinheiro porque o pouco capital que eu tinha acumulado naquela época eu gastei, enfim, não deu certo, mas foi uma excelente experiência, entendeu? E hoje, 40 anos depois, estou dentro da soja, já estou dentro da soja e já é uma atividade totalmente ao contrário, extremamente rentável, extremamente produtiva, enfim. Mas foi a partir daquela época, essa ligação com o agronegócio, com a construção civil, com a construção pesada, principalmente industrial, né? Com o setor de logística. Então, essa empresa foi a empresa que iniciou. Mas eu fui desdobrando, porque cada oportunidade que surgia, ela vem uma oportunidade e geralmente ela vem associada a alguém. Porque um determinado conhecido, um outro empresário, lhe traz um negócio, você identifica aquilo como um bom negócio, resolve desenvolver e naturalmente ali se estabeleceu o quê? Uma nova sociedade.
Eu hoje lido na holding com cerca de 11 sócios, e sócios com significativa participação no capital. Então, eu aprendi a lidar com pessoas da iniciativa privada. Eu consigo agregar essas pessoas em torno de uma determinada ideia, e juntos, né, eu acabei me desenvolvendo. Em 40 anos, nunca tive uma ação de dissolução de sociedade ou um problema de uma ação com sócio. Parabéns. Por quê? Porque justamente eu aprendi a trabalhar em equipe. A minha formação também nos Estados Unidos me ajudou muito. Essa mentalidade do capitalismo americano, de empresas de sociedade anônima, de ações, enfim. Isso nos dá um preparo que é um pouquinho diferente da educação tradicional brasileira das empresas. Eu te vejo muito arrojado assim, em comparação com... Eu vejo isso em ti. Assim, mas esse arrojo, isso que eu ia falar, não é um arrojo da irresponsabilidade, ele é um arrojo, é um arrojado de querer aproveitar as oportunidades, mas sempre agregando pessoas que façam parte desse empreendimento, que tenham conhecimento técnico e domínio daquilo que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, no setor agro, os sócios que nós temos são sócios com participação significativa, como disse, mas são pessoas que vêm 40 anos de agronegócio. Entendeu? Na área de logística, idem. Eu não sou engenheiro agrônomo, né? E claro que eu conheço, como empreendedor, eu conheço um pouco da soja, mas o meu conhecimento é muito pequeno diante da capacidade técnica que esses sócios agregam ao empreendimento. Isso foi se desenvolvendo, Belisário, e hoje o que eu fiz? Eu constituí uma holding nos Estados Unidos, por uma questão estratégica, justamente para gestão de capital na parte externa do Brasil. Então, a nossa holding funciona nos Estados Unidos e atua em cada um dos empreendimentos. Fez parte de uma estratégia para centralizar a operação de capital, mas, ao mesmo tempo, manter as companhias íntegras com suas sociedades específicas preservadas. Porque, por exemplo, o sócio que eu tenho no agronegócio não é o mesmo que eu tenho na mineração, que não é o mesmo que eu tenho na construção, entendeu? Em alguns casos, sim, mas a grande maioria são sócios específicos de uma oportunidade de investimento que houve. Então, eu coloquei a holding justamente para congregar tudo isso. Paulo, o foco hoje, o seu foco, está mais na mineração e no agro ou não? Eu diria, é difícil dizer o que é mais importante para mim. Eu diria o seguinte, o foco hoje está nos novos negócios. Por que os novos negócios? Porque são os desafios que, né, são talvez maiores, porque eles estão cada dia se tornando mais robustos, e porque me encantam pessoalmente. Eu gosto muito dessa história do pioneirismo, vem da história da minha infância, né, influenciada pelo meu pai. Eu acho muito interessante eu ser o primeiro a fazer um determinado movimento e aquilo dá certo. Desculpa te interromper, um bom exemplo é essa questão da Guiana, né? Sim. Porque, inclusive, você ajudou a Associação Panamazônia a fazer aquela missão. Agora, em abril, levamos quase 30 empresários, então, empresários para lá, de vários segmentos. E você foi o primeiro, você foi pioneiro, você abriu, começou, e tem muita gente indo atrás agora, seguindo seus passos, né? Isso. É um bom exemplo. Eu queria que você falasse um pouquinho da Guiana, já, né, para aproveitar essa nossa entrevista, mas eu queria também, em seguida, que você falasse desses dois desafios, que é desenvolver a mineração e o agro aqui na Amazônia, em razão de todas as pressões. Sim, as dificuldades, né? Bom, vamos lá. A gente entender o seguinte, porque a Guiana todos nós já sabemos, o boom do petróleo, toda aquela mudança, aquela revolução econômica. Nem todo mundo sabe, é sempre bom frisar. Então tá, eu vou fazer um passo, mas eu quero dizer que esse não foi o principal motivo de ir para a Guiana. Não foi a Guiana em si. Eu vou dizer o verdadeiro motivo de se investir na Guiana. O verdadeiro motivo é o seguinte: nós vivemos na Amazônia Ocidental, que, sob o ponto de vista logístico, sempre sofreu e sempre foi penalizado pelas distâncias que nós estamos dos mercados. Tanto o mercado centro-sul brasileiro, que é uma grande parte do consumidor do que se produz aqui no Polo Industrial de Manaus, como as distâncias para o mercado de exportação. Seja ela qual for o produto, de madeira beneficiada, ou itens de extrativismo amazônico, até mesmo os produtos industrializados, o comércio. A Amazônia sempre teve muita convivência internacional, de comércio internacional, mas sempre enfrentou um problema logístico estrutural muito forte. A Guiana
ela foi escolhida, digamos assim, por um primeiro motivo, é a Amazônia. Ou seja, a Guiana é exatamente o mesmo bioma que nós vivemos aqui, a mesma realidade, um povo até muito parecido, apesar da língua inglesa. Ou seja, lá são amazônidas, né? Portanto, é uma extensão da nossa Amazônia. Segundo, é uma extensão que está na beira do mar, que é um diferencial completamente distinto do que a realidade, por exemplo, de Rondônia, Acre, a Amazônia Ocidental, né? Rondônia, Acre, Roraima e Amazonas. A nossa grande dificuldade era a distância do mar. A Guiana, ela está à beira do mar. E em caminho reto, uma vez que existe estrada asfaltada que liga Manaus, que é o grande polo de desenvolvimento da região da Amazônia Ocidental, à fronteira com a Guiana, nós temos uma ligação rodoviária antiga e com estrada asfaltada, e não havia comércio. Eu imagino, o Brasil asfaltou uma estrada até um país limítrofe que está a 400 quilômetros de um porto, construiu a ponte, e eles do lado de lá não sabiam que a gente existia, e nós não sabíamos que eles existiam, que é mais grave. Por quê? Que é mais grave porque nós, com esse espírito empreendedor, essas grandes indústrias que nós sediamos, né, e temos aqui grandes empresas comerciais, não enxergamos que a Guiana era o caminho mais curto para os mercados da Ásia, uma vez que está perto do Canal do Panamá, para o mercado do Caribe e para os Estados Unidos, para a costa leste americana, para a Europa. Então, nós sempre fizemos uma coisa, né, assim, não muito racional. Nós distribuímos, isso vem desde a época da borracha. Nós distribuímos nossos produtos ao longo do rio Amazonas até Belém, num caminho continental, que no início são 2.600 quilômetros. E de volta são 5.200. Para você ter uma ideia, a costa brasileira do Rio Grande do Sul ao Amapá tem 8.000 quilômetros. Então, assim, nós optamos pelo caminho mais longo. Há muito tempo atrás, isso não era um grande motivo de preocupação na época do extrativismo. Por quê? Ao longo do rio Amazonas vivia a população ribeirinha que consumia e produzia. Então, os navios eram de pequeno porte, passavam nessas comunidades até Belém, ida e volta, faziam esse comércio e essa indústria, recolhiam e a partir de Belém exportavam. Na medida que os navios ficaram grandes e que a navegação ficou cara no rio Amazonas, ou seja, você não consegue entrar num navio hoje de porte médio para grande do que se usa na logística mundial, no Amazonas. Os nossos navios são limitados a 30.000 toneladas. Então, por quê? Porque você tem o Estreito de Óbidos, você tem limitações de navegação, custo de praticagem, que inviabilizam esse transporte de grande volume, né? E isso inviabilizou a Amazônia Ocidental pelo lado de cá. Então, quando eu vi a Guiana como sendo o nosso porto de entrada e saída a médio e longo prazo, eu falei, é ali que vão surgir as oportunidades. Nós estamos num ambiente amazônico, à beira do mar, pouco mais de 500 quilômetros de Boa Vista, que é um centro produtor hoje do agronegócio importante, uma das últimas fronteiras agrícolas de produção de grãos do país, com o mesmo potencial de produção de grãos do lado de lá, porque tem o mesmo clima, mesmo bioma do estado de Roraima. Lá eles têm cerca de 3 a 4 milhões de hectares de áreas cultiváveis apropriadas para grãos. Sim, Roraima tem 1,5 milhão. Terreno plano, né? Terreno plano, vegetação savana e cerrados e próximo do mar. Chama em Roraima, como chama essa vegetação? Os lavrados. Exatamente. Eu fui lá e vi que é a mesma continuação do... Então, é a mesma continuação. Então, o que acontece? A Guiana, quando eu enxerguei a Guiana, eu falei, meu Deus, ali é a porta de entrada e saída. Ali entra. Segundo, aí vamos para os aspectos da Guiana. A Guiana passava naquela época, me chamou a atenção pelo boom do petróleo. A ExxonMobil iniciou um processo de exploração que é o maior projeto. A primeira é a maior descoberta de petróleo, né, contínuo do planeta, da história do planeta. Nunca houve uma descoberta. Hoje já tem reservas confirmadas pela ExxonMobil, Hess e a CNOOC chinesa, estimadas em 20 bilhões de barris, o que coloca já como a quinta maior reserva de petróleo do planeta. E se você dividir essa reserva per capita, ela supera em 2 vezes o Kuwait, a Arábia Saudita. Então, assim, eles têm um potencial
né, se tornarem agora uma petronação, que se for bem aproveitado, nós temos várias histórias na África de países que descobriram petróleo e não foi bem sucedido, não aproveitaram. Mas se eles tiverem um bom aproveitamento dessa riqueza, muito provavelmente eles vão se tornar uma potência regional fortíssima. Então, a Guiana, ela estava num processo de enriquecimento acelerado em função do boom do petróleo, é a porta de entrada e saída incontestável sob o ponto de vista geográfico para o Amazonas e para a Amazônia Ocidental, tem terras cultiváveis aproveitáveis semelhantes ao estado de Roraima, e Roraima, mais do que nunca, aí vem um outro aspecto importante, nós já estávamos envolvidos com um plantio de soja em Roraima. E uma das grandes dificuldades que travou um pouco o crescimento, apesar de estar crescendo bem agora, foi os custos logísticos de se produzir soja no estado de Roraima. Haviam vantagens climáticas e safra invertida, porque nós estamos no hemisfério norte e outros detalhes, mas contra nós, produtores, havia também um peso muito grande. Por exemplo, você traz o fertilizante de onde? Da região centro-sul e do nordeste brasileiro. Olha a distância que nós temos. Então, o que é mais barato? Você produzir no Mato Grosso ou em Roraima? Claro que lá no Mato Grosso. Claro que no estado do Maranhão, você produz a 600 quilômetros do mar. Então, você tem os insumos agravados pela logística. E por quê? Sim, mas apesar dessa dificuldade, tem muita gente investindo em plantação de soja em Roraima, não é? Tem, começou a ser superado isso por vários fatores. Um deles é por causa da Guiana. O que mais estimula os grandes empreendedores que lá estão, hoje nós somos o que é membro do nosso grupo, que também é associado, que é a Sementes Cajueiro, por exemplo, já é a quinta maior produtora em área do estado de Roraima esse ano. E muito brevemente, talvez mais um ano, acho que nós seremos a quarta maior produtora de grãos. E lá hoje você tem mais de 100 mil hectares, né, cultivados. Agora, o que estimula isso? Os novos empreendedores que estão indo para lá. A possibilidade de se escoar a produção por lá, né, pela Guiana. Nós estamos perto do mar, vamos produzir soja perto do mercado do consumidor. Começou pela primeira vez, né, quando nós chegamos aos 100 mil hectares, o interesse da industrialização, ou seja, a verticalização da produção, hoje já está em implantação, deve ficar pronto daqui mais uns 2 ou 3 meses, a primeira grande indústria de soja, de beneficiamento de soja do estado de Roraima, que é do Grupo Falavinha, e ele vai produzir lá o suficiente para você ter uma ideia de absorver 80 mil hectares, ou seja, 80% de toda a produção atual vai ser absorvida por uma única indústria de grande porte que está se implantando lá, de 1.000 toneladas por dia. Então, é incrível. Esse desenvolvimento está acontecendo, vai se consolidar. Agora, ele seria mais acelerado se tivesse menos... Foram vários, né? Não vamos atribuir só a questão logística, não. A questão ambiental, por exemplo, as travas ambientais que se colocaram no início do processo, a falta de visão do poder público, de entender que lavrado e cerrado não é selva amazônica, porque infelizmente os técnicos em Brasília enxergavam a Amazônia, e lá é uma Amazônia diferente, né? E nesse sentido, investir nessa questão das travas burocráticas, ambientais, na República Cooperativa da Guiana, você sentiu mais facilidade? Muito mais, não há a menor comparação, inclusive na mineração, lá nós temos também uma empresa mineradora, lá se fala com orgulho de que uma empresa de médio porte, ou até mesmo algumas de pequeno porte e outras de grande, mas a empresa de médio porte de mineração de ouro é uma atividade não só valorizada pelo poder público, mas de grande valor agregado para a sociedade. Por quê? 58% do total dos ingressos de moeda de dólar no país, no PIB da Guiana, vem da receita do ouro. 58%. Sem ouro eles não têm como comprar feijão. E como você compara essa realidade da Amazônia, da Guiana, com a realidade da Amazônia brasileira? Primeiro, a atividade de legalização. Você tem lá um marco regulatório, que eu costumo sempre dizer isso em todas as palestras até que já fiz, que é um Ctrl-C, Ctrl-V do marco regulatório da Austrália, da Nova Zelândia, que são países exemplos de desenvolvimento no mundo, e de mineração forte, da África do Sul, que eram os países de colonização inglesa. Ou seja, os ingleses, quando conceberam a gestão, né, de recursos de exploração de recursos naturais no grande Império Britânico, alguns séculos atrás, eles imaginaram criar um sistema que beneficiasse o poder central, que era o reino, né? Então, o que acontece? Eles deixaram essa herança
para as ex-colônias, de marcos regulatórios extremamente flexíveis e que beneficiam o capital estrangeiro no investimento. E regras flexíveis também, ao contrário do que imaginamos aqui, que ambientalmente se justifica, por exemplo, a exploração econômica de um determinado recurso, que mesmo o eventual prejuízo ambiental que ele cause é altamente compensado pelo social que ele cria para o país. Então, um exemplo, suponhamos que fosse proibido, como é no Brasil, né, a grande parte da Amazônia, a exploração mineral não é proibida, ela é permitida, mas ela é tão dificultada, tão complexa, que acaba sendo uma atividade ilegal quando ela existe, na grande maioria, especialmente dos pequenos e médios, e de baixo interesse dos grandes investidores. Essa legislação lá, se houvesse na Guiana, hoje, 58% do total de ingressos de moeda forte nos cofres do governo da Guiana não existiriam, mesmo com o advento do petróleo. Aí eu pergunto, como que eles iam bancar, por exemplo, a importação de alho, de cebola, de alface, etc. naquele país? Eles estariam passando a miséria total. Essa forma como o governo trata a questão da mineração na Guiana podia ser um exemplo para a gente aqui, né? Muito. Para a Amazônia, porque o pessoal fala tão mal da mineração. Aliás, todo mundo que fala mal da mineração, eu gostaria de convidar um dia a conhecer a mineração industrial da Amazônia Guianense. Primeiro que eles vão ver uma atividade extremamente organizada, totalmente legalizada, altamente contribuinte, não só em valores agregados, mas na geração de emprego e de impostos para o país. E, além de ser o carro-chefe da economia deles, há um outro aspecto aí muito importante, ambientalmente correta. Hoje, por exemplo, a nossa empresa que atua lá, levou para a Guiana e eles ficaram encantados com isso, uma primeira tecnologia de produção de extração de ouro que não usa mercúrio. Ou seja, nós eliminamos o processo químico de separação de ouro por mercúrio. Não usamos. Isso é a invenção da roda? Não, isso no mundo já está pacificado. Aí aqui fica se acusando os garimpeiros aí que tiram, não, o uso do mercúrio vai destruir a natureza, mas não tem que usar mercúrio. Não precisa. Então, assim, por que em vez de atacar, eliminar todo um setor, uma atividade que poderia ser muito boa para a região e colocar a culpa no mercúrio que não precisa ser usado, por que não se organiza, se estabelece critérios, se faz aquilo com recuperação ambiental como é feito lá? Formação técnica. Formação técnica. Quer dizer, a mineração é uma atividade, os Estados Unidos, vou dar aqui um exemplo, qual é a Amazônia americana? Alguém já fez uma analogia de região? Eu vou fazer aqui. A Amazônia americana é o Alasca. Tem baixa densidade habitacional, grande extensão, recursos naturais, né, incalculáveis, petróleo e etc. É uma região de fronteira, inclusive com a Rússia, né, no passado foi adquirido, né? Enfim, o Canadá, e de beleza de recurso natural incontestável. Eu tive a oportunidade de conhecer o Alasca, é um negócio assim maravilhoso. Agora eu pergunto, alguém já ouviu falar ou já se perguntou de onde vem, por exemplo, a produção de ouro e quais são onde estão localizadas as grandes mineradoras dos Estados Unidos, que são as maiores do mundo? No Alasca. No Alasca, olha só. Onde é que os Estados Unidos mais produz petróleo? Muito pouca gente lembra, em 2 pontos. Golfo do México e no Alasca. Ou seja, eles podem fazer e fazem até com responsabilidade e proteção ambiental. Agora, ninguém lembra do Alasca, a imagem quando você vem do Alasca, não é de uma torre de petróleo ou de óleo derramando ou de uma mineração com mercúrio, não. É de natureza. É de natureza. Exatamente. Quer dizer, esse equilíbrio que o americano conseguiu imprimir, a Amazônia deles, é a que nós deveríamos imprimir a nossa Amazônia, mudar essa narrativa, entender que nós temos recursos naturais aqui incalculáveis e que podem ser revertidos para toda a população brasileira em forma de educação, saúde, avanço tecnológico, subsídio de pesquisa, financiamento à indústria de tecnologia, utilizando os recursos naturais que nós temos. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Eu vou pedir para você elaborar um pouco mais, porque você já falou um pouco, mas essa questão justamente a questão ambiental e essa narrativa, essa visão que predomina hoje, que do meu ponto de vista ela não é completamente correta, né?
De alguma forma, essa questão ambiental, esse excesso de regulamentação, já afetou seus negócios? Ou se você puder comentar sobre outros negócios que você conhece, que são vitais e que foram afetados, que são vitais para a região, para a Amazônia, para o Brasil? Sem dúvida. Eu acho que sem necessidade de ter sido afetado? Não, eu vou dar um exemplo claro. A atividade mineradora que nós estávamos falando há pouco, que hoje se desempenha, que a empresa investe na Guiana, que gera empregos lá na Guiana, que gera impostos e traz tecnologia de produção, poderia estar sendo desenvolvido no Amazonas, no estado de Roraima. Quer dizer, eu tenho ligações pessoal, familiar, meus filhos são amazonenses, meus netos são amazonenses. Eu fiz toda a minha vida no estado do Amazonas. O meu amor, minhas raízes, os meus amigos de infância são do estado do Amazonas, são amazonenses e somos todos amazônidas. Por que eu teria que necessidade de atravessar outra fronteira para desenvolver, contribuir? Claro que eu não acho ruim estar contribuindo com um país vizinho, mas eu acho que esse capital poderia estar circulando aqui e desenvolvendo mais ainda a minha própria região. Não faço e não farei, muito provavelmente num horizonte tão curto, porque infelizmente as travas ambientais, a estigmatização do setor mineral diante do público me levam a falar, olha, é melhor eu montar no Amazonas uma loja de automóvel, fazer uma transportadora, do que investir na mineração. Apesar da atividade de mineração ser de grande impacto social e econômico para o desenvolvimento. Então, por que ela não acontece? Porque os empecilhos, digamos assim, o ambiente corporativo é totalmente negativo. Está aí a Potássio do Brasil, que hoje é associada da Panamazônia, e a história dela. É um absurdo os negócios desses. Onde que eles estão tentando explorar? A Potássio do Brasil tem uma vida pregressa à própria formação Potássio do Brasil, porque ela já era da Petrobras e já tinha, né, eles já vinham, que era chamada Petrofértil na época, enfim, que a Petrobras atuava no ramo de fertilizantes, e já tinha feito pesquisa, já estava constatada aquela reserva. Então, a Potássio do Brasil só foi no momento como iniciativa privada que se transformou na Potássio do Brasil. Mas eu acho que já está beirando 20 anos. 20 anos, meu Deus. 20 anos. Não conseguem explorar. Não vão conseguir explorar tão cedo enquanto não se livra. Mas, por isso que eu estou dizendo, nós temos que descortinar isso. Nós temos a legislação desfavorável, mas, por exemplo, nós temos agora um governo favorável ao desenvolvimento, favorável à liberalização dessas amarras. Mas quais são as dificuldades que o próprio governo, que é favorável hoje, né, teoricamente nós poderíamos avançar nesse aspecto, é porque a narrativa internacional e da própria região centro-sul brasileira é contra a exploração de qualquer atividade econômica na Amazônia. E aí não é só da mineração, é de todos os setores. Eles imaginam que isso aqui é como diz, um jardim, mas não de oportunidades, um jardim que tem que ser contemplado. Aí eu vou falar, olha, vamos lá visitar o Alasca. O Alasca é exatamente a Amazônia deles. Eles conseguem contemplar as grandes águias do Alasca, a vegetação exuberante das florestas nativas, das florestas temperadas, um mar maravilhoso, enfim, uma riqueza ecossustentável fantástica. E ter atividade econômica. E aquele povo se sustentar de suas atividades econômicas. Diga-se, per capita, o Alasca é um dos estados mais ricos, né, pelo seu fundo soberano, inclusive. Então, a Amazônia, nós temos que mudar essa narrativa, sabe? Essa narrativa que o governo enfrenta, tanto no externo como no interno, ela depende muito do que a gente faz na associação, na Panamazônia. Mas eu tenho feito críticas construtivas, naturalmente, que não adianta nós mudarmos a narrativa ou defendermos essa narrativa pró-liberalizante, pró-iniciativa privada, pró-desenvolvimentista no nosso meio. Para quem já está convencido. Eu convenci o Belisário convenceu o Jonathan convenceu o Jaime. Nós todos já compartilhamos, senão não estaríamos, inclusive, na mesma associação. Tem que sair da bolha. Nós temos que sair da nossa bolha e tentar encontrar uma forma inteligente de expor essa narrativa real, comparativa a outras experiências, para o resto do mundo. Eu acho que a gente teve uma oportunidade que a gente não aproveitou bem, mas pode aproveitar,
que foi a história da guerra da Ucrânia. Porque de repente a questão do Brasil inteiro, ninguém sabia que aqui no Amazonas nós temos essa gigantesca mina de potássio, que não está sendo explorada. E aí, isso com a guerra na Ucrânia, como nós tivemos dificuldade de receber potássio, se tornou de conhecimento nacional, né? Eu queria inclusive que você comentasse sobre isso, a importância estratégica dessa mina de potássio aqui no Amazonas para o agro no Brasil. Olha, a Potássio do Brasil é um projeto essencial na redução de custos de produção de alimentos. Não só para o Brasil. O Brasil alimenta hoje, com sua produção de grãos e proteína, 1 bilhão de habitantes no mundo. Ou seja, nós sozinhos abastecemos cerca de 15% da população mundial de comida. Ou seja, 15% não comeriam se os alimentos não fossem produzidos hoje no Brasil. Ou seja, nós produzimos 5 vezes mais comida, alimento, do que a nossa população. Poucos países do mundo têm essa característica de ser uma agronação. Não tem petronação, como é o caso da Guiana, nós somos uma agronação. O agro é o petróleo do Brasil. Certo? Muito bem. Entendido esse ponto, o que nós precisamos entender? Mas fala assim, mas por que soja é tão importante? Eu nem como soja. Você não, mas a galinha que você come na sua casa come soja. O boi que você come na sua carne come soja. Sem ela não existe boi, não existe galinha, não existe hoje peixe. Até o peixe, que hoje, na grande maioria do peixe consumido pela população, vem de criações que é alimentado com soja, milho, são rações de soja. Então a produção de grãos ela é fenomenal no aspecto dela produzir não só proteína vegetal, mas produzir a proteína animal. E o Brasil é o grande produtor de todos esses itens. Talvez nós estamos entre os 3 maiores de tudo que imaginar no que diz respeito ao agro. O insumo potássio é o insumo número 1 em importância para garantir produtividade de grãos e de proteína no país. Insumo número 1. Não é o número 2, não é o número 3. É o número 1. Ou seja, a Potássio do Brasil, como empreendimento importante para o setor agro, ela é essencial para nos garantir a segurança de um item, como disse, número 1 para a produtividade brasileira, e que hoje, em decorrência da guerra, que você mencionou, se colocou finalmente como necessário. E outra coisa, uma guerra que se imaginava que duraria 1 mês, depois 3 meses, agora já se corre risco concreto de se espalhar por toda a Europa. A Rússia cada vez mais mantendo, né, essa posição dela, e isso vai prejudicar bastante. A Ucrânia, né, deixando de ser um país produtor, inclusive de grãos, que é outro problema também, porque não é só a falta de insumos. A visão aí não pode ser tão míope. A guerra na Europa, ela provoca a falta de produção de alimento. Não se esqueça que nós produzimos, sim, somos o maior produtor do mundo de proteína animal e de proteína vegetal, de grãos, mas nós alimentamos 1 bilhão de pessoas. E os outros 7? A Europa tem também uma importância sobrenatural. Isso pode causar uma fome de dimensão global no mundo. Então, hoje é uma irresponsabilidade, né, esse excesso de legislação. Eu vejo como entrou agora o Ministério Público novamente sobre a questão meu Deus, aquilo não está em área indígena. Ela faz borda. Ela faz borda. Meu Deus do céu, eu não entendo esses... Eu vou lhe dizer, você falou da Guiana. Mais de 60% da mineração da Guiana, inclusive da produção de bauxita, que é um dos produtos que eles produzem com grande quantidade e exportam também na mineração, mais de 60% da atividade mineral da Guiana está dentro das áreas indígenas. E são perfeitamente exploráveis, compatível com a preservação dos povos indígenas. Ainda contribui para a melhoria da qualidade de vida. Muitos dos próprios indígenas participam da receita dos royalties, isso é revertido em escolas, em infraestrutura. A mão de obra da mineração, eu mesmo na minha mineradora, 30% dos meus são índios. Esse modelo acontece em outros países, por exemplo, exploração de petróleo no Equador, que tem na Amazônia Equatoriana, eles também
tem favorecido? Não há o que se discutir nisso, é uma irresponsabilidade o que está se fazendo com o Brasil, e essas consequências nós vamos pagar um preço muito alto a qualquer momento. A qualquer momento. O potássio do Brasil deveria já ter sido licenciado, já deveria estar sendo iniciado o seu projeto de implantação, porque não é um projeto simplesmente do dia para a noite. Um empreendimento dessa dimensão, o tempo de implantação, de retorno, é no horizonte de 2 décadas. Até mesmo a exploração não se dará comercialmente falando, ou seja, o impacto o Brasil está se abastecendo aí percentual significativo de sua produção do potássio tirado lá de Nova Olinda. Isso vai demorar 10 anos. A implantação do projeto demora 10 anos. Quer dizer, é isso, aquela questão do linhão, né, que não tem nada a ver com a mineração, mas o linhão que liga Roraima, que daria independência energética ao linhão de Tucuruí, até hoje também travada por questões semelhantes à da potássio, que foi uma questão indígena. Então, assim, o Brasil precisa ver o que ele quer da Amazônia. Nós precisamos rever isso. As narrativas sobre a Amazônia devem ser mudadas pelos próprios brasileiros. Se nós não defendermos essa região como sendo uma riqueza, sim, sob o ponto de vista ambiental, inquestionável. Inquestionável. Vou dizer mais, os próprios produtores rurais brasileiros, produtores de grãos, dependem em grande parte do ecossistema amazônico para plantar soja nos demais estados. Porque a produção de chuvas nos estados do centro-oeste, hoje cientificamente, está comprovado, se dá pelas correntes de ar, os chamados rios amazônicos voadores. Isso é fato. Então, ou seja, é importante que a floresta seja preservada, mas sem esse maniqueísmo, sem esse radicalismo, de entender que as atividades extrativas também devem ser preservadas. Você disse que uma das razões pelas quais você decidiu investir na Guiana e não aqui no Brasil, né, na questão da mineração e do agro, é por causa do excesso de regulamentação. Que você comentasse qual a importância de uma agenda liberalizante, de uma agenda liberal, né, para desenvolver a economia da Amazônia e para a economia do Brasil. Qualquer pessoa de bom senso que conheça mecanismos de produção e de como é gerada a riqueza no mundo, vai chegar à conclusão que a economia liberal é o ambiente mais adequado para o seu desenvolvimento, para o seu progresso de uma nação. Isso aí recheado dos exemplos do que significa, por exemplo, a economia dos Estados Unidos, que é uma economia liberal, em detrimento de uma economia fechada que você vê Bielorrússia, por exemplo, né? Então, é natural que o liberalismo econômico... O que é liberalismo? O pessoal não se aprofunda nesse termo, liberalismo. O liberalismo é a liberdade, né, a liberdade total de você empreender, de você aproveitar as oportunidades, sejam elas econômicas ou mesmo da sua vida. Você já imaginou você ter uma lei que proíba a pessoa de fazer curso de engenharia? Ou seja, ou o Estado definir, não, esse aqui vai ser engenheiro, aquele vai ser médico e o outro vai ser dentista. Aí você fala assim, mas doutor, eu não quero ser dentista, eu quero ser advogado. Não, advogado não pode. Tem que ser dentista. Qual vai ser a qualidade desse dentista? A pior possível. A pior possível. Existem vocações que são inerentes à natureza humana. E a mais bela de todas as vocações disponíveis é a do empreendedor. Por que a do empreendedor? Não que ela seja melhor do que a do médico, porque o médico é empreendedor também, o dentista também é empreendedor. Porque o empreendedorismo, ele é independente da profissão que o sujeito tenha ou da aptidão pessoal. Ele é um jornalista empreendedor, seu Felipe Dal. Exatamente. Há médicos empreendedores, donos de hospitais, desenvolve aí o Luiz Fernando, pai do Ricardo, Samuel, que faleceu. Então, o empreendedorismo, ele é uma natureza individual de falar assim, por que eu não posso fazer isso? O Estado me proíbe de fazer isso. Então, quando você rompe isso e deixa com que a pessoa, dentro do seu potencial, faça o que ela deve fazer, e o Estado tem apenas o papel regulador das relações da sociedade, com Estado mínimo, com pouca interferência, baixa cobrança de impostos, a própria
pessoa, o indivíduo, o empreendedor, cuida do resto. A prosperidade vem do trabalho que ele desenvolve. Tá certo? Então, o Estado ele não pode e não deve ser grande, tem que ser pequeno. O Estado não pode interferir nas relações interpessoais, intercomerciais de quem quer comprar, quem vender, quer produzir. O Estado deve regulamentar e proteger o interesse da coletividade, da sociedade, mas jamais interferir na vida individual do cidadão. Então, claro que esse é o liberalismo econômico que nós pretendemos para o Brasil um dia. Essa liberdade econômica, Paulo Guedes talvez signifique bem esse símbolo, entendeu? No atual momento. Liberalismo econômico da Amazônia. Nós temos exatamente os mesmos problemas do resto do Brasil. Excesso de burocracia, uma estrutura tributária infernal, tudo igual, com um agravante, que é as amarras ambientalistas desse discurso de que na Amazônia não pode. Na Amazônia não pode ter dentista. Você fala, claro que pode. Dentista pode, mas não pode ter um empreendedor. Você entendeu? Então, assim, nós chegamos a um absurdo de o Estado dizer o que pode e o que não pode fazer dentro da Amazônia. Meu Deus do céu! Como é que você pode desenvolver a iniciativa privada, que parte da iniciativa empreendedora de um cidadão com potencial, às vezes, de criar um grande empreendimento, como era a época antiga? Imagina, Moisés Israel, lembra? Moisés Israel era um homem de uma visão, né? O Isaac Sabá. Que criou uma refinaria. Exato. Imagina se seu Isaac Sabá vivesse nos tempos de hoje e resolvesse montar uma refinaria de petróleo na Amazônia. Ia ter muita dor de cabeça. Não ia montar. Não ia existir a refinaria. Então, assim, essa interferência na Amazônia se torna mais visível por conta dessa narrativa ambiental. E nesse caso específico, ela é pior de todas, porque ela conta com o apoio, como disse, pela narrativa que se vendeu, de grande parte dos nossos conterrâneos brasileiros, nossos compatriotas, e da grande parte da comunidade internacional. Ou seja, a mídia desempenha um papel, nefasto ao desenvolvimento da Amazônia, fomentando ainda mais esse tipo de situação. Por isso é que eu sempre sonhei que, em um momento que eu possa parar um pouquinho de fazer o empreendimento e tentar rediscutir isso. Não é possível. O professor Samuel Benchimol, por exemplo, ele foi um exemplo de uma Amazônia, né, de um estudioso da Amazônia, que compreendeu a Amazônia, né, e compreendeu com o viés do empreendedorismo, mas com o viés da ciência, da composição do bioma, ele traduziu a Amazônia, professor Samuel Benchimol. Não sei se pode ser que se resumir, mas ele tinha essa fórmula: equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Eu que fico honrado com tudo isso. Comentários, eu acho que vai ajudar a abrir a mente de muitos que não conhecem a Amazônia. Especialmente eu quero que a Panamazônia, principalmente esses jovens que estão se filiando aí à nossa associação, sabe, eu gostaria muito que eles entendessem que a Amazônia é uma questão de amor mesmo, né? E a gente tem que realmente mudar isso aqui. Muito obrigado, Paulo. Samuel.